Saúdo a todos com a graça e a paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de convidar a todos para que pudesse estar fazendo mais um estudo da revista Palavra e Vida, da Convenção Batista Fluminense, que tem um tema central: tratamento bíblico, ansiedade e depressão. O autor dessa revista desse trimestre é o pastor Eduardo Luiz de Carvalho Faria, da Convenção Batista Fluminense. E o título dessa lição é A Depressão por Conta dos Prazeres e Riqueza e Fama. Experiências de Salomão quando o prazer, o dinheiro e a fama não satisfaz. Esse estudo tem um texto básico em Eclesiastes 2, 1 a 11. Vamos orar? Vamos agradecer por mais essa oportunidade? Senhor Deus, Senhor nosso Pai, queremos agradecer a Ti, ó Deus, por, Senhor, dar mais uma oportunidade a cada um de nós. Que possamos, Senhor, que esse estudo, ó Deus, possa ser de luz, de alento para aquelas pessoas que estão passando por problemas físico e também espiritual. Que a Tua palavra possa sempre estar cuidando de cada um de nós. Nós te agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Então, irmãos, vamos fazer a leitura aqui em Eclesiastes, no capítulo 2, de 1 a 11. É o texto que nós vamos ler. E diz assim o título aqui: os prazeres e a riqueza não dão felicidade. Disse no meu coração: ora, vem, e eu te provarei com alegria. Portanto, goza o prazer. Mas eis que também isso era vaidade. Do riso disse: está doido. E da alegria, de que serve esta? Busquei no meu coração como me daria ao vinho, regendo, porém, o meu coração com sabedoria, como reteria a loucura, e até eu ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número dos dias da sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. Fiz para mim hortas e jardins e plantei nelas árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de água para regar com eles o bosque em que se reverdecia as árvores. Adquiri servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também tive grande possessão de vacas e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata, ouro, joias de reis das províncias. Provi-me de cantores, de cantoras e das delícias dos filhos dos homens e de instrumento de música de toda sorte. E engrandeci-me e aumentei mais do que todos que houve antes de mim. E em Jerusalém perseverou também comigo a minha sabedoria e tudo quanto desejava. Os meus olhos não os neguei, nem privei o meu coração da alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho. E esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade, aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Né? Essas são as palavras, a inspiração do homem mais sábio de todos os tempos, que foi o rei Salomão, o rei de Israel, né? Esse homem de Deus, podemos dizer assim. Então, irmãos, nós estamos estudando nesse trimestre ansiedade e depressão. E fala aqui, muitas das vezes, a depressão ela pode estar relacionada aos prazeres, riqueza e fama. Vamos dar introdução aqui na leitura, né? No texto. Todos nós, de alguma forma, acreditamos que a felicidade pode ser encontrada no dinheiro ou nos prazeres. Muitas pessoas têm pensado assim.
Embora não admitimos, vamos atrás da prosperidade, do conforto, para encontrar alegria. E é difícil encontrar alguém que não gostaria de ter um pouco mais de dinheiro ou acreditar que assim seria mais feliz. Da mesma forma que adquirisse aquele carro, aquela casa, aquele corpo, aquela viagem ou aquele bem. O problema é que muitas pessoas sofrem com isso. Então, irmão, nada contra adquirir bens materiais. O próprio rei Salomão, ele não pediu, mas o próprio Deus assim deu esse presente a ele, né? A sabedoria e todos os bens materiais necessários para a vida dele. Não tem problema nenhum. O problema é que muitas pessoas têm sofrido com esse tipo de ansiedade, que não conseguem e se frustram ao longo dos anos. O descontentamento é um grande acusador de sofrimento, de doenças emocionais e espirituais. Nessa lição vou refletir sobre a vida de um homem muitíssimo rico que, após dar a si mesmo tudo o que o seu corpo e seus olhos desejavam, chegou à conclusão que os prazeres, fama e riqueza não trazem a verdadeira felicidade. É claro que nós já deduzimos que, se não muitas pessoas que nós consideramos ricos, seriam as pessoas mais felizes do mundo. Pelo contrário, trazem tristeza e uma tristeza profunda. Quantas pessoas perdem o sono porque tem muitas de riqueza, né? E se torna escravo até muitas das vezes daquele bem, né? Que ele adquiriu ao longo do tempo. Primeiro ponto, Salomão possuiu tudo o que quis, né? No texto de Eclesiastes 2, de 1 a 11, que nós já temos lido, Salomão pergunta a si mesmo se a luxúria e os demais prazeres mencionados geram verdadeiramente vida no coração do homem. Será? Embora essas atividades, em sua maioria, fossem moralmente aceitas em seu tempo, né? Aqui, colocando aqui, que muitas pessoas, por adquirir quanto mais bens, seriam pessoas consideradas abençoadas por Deus, né? Seria como uma dádiva. Em sua maioria, fosse moralmente aceita em seu tempo, era, sem dúvida, ruins aos olhos de Deus. Toda a busca de Salomão revelou-se inútil e vazia, né? Olha só, no final de toda a busca por prazer, Salomão encontra apenas um vazio. Nós temos visto muitas pessoas aí sofrendo, correndo atrás de vento, vamos dizer assim, e porque não encontrou a verdadeira felicidade. No verso 1, ele se convida a experimentar as coisas boas da vida, só para ver no que isso iria dar. Nós podemos ver aqui no verso 1. Disse no meu coração, ora, vem, e eu te provarei com alegria, portanto gozo o prazer, mas eis que também isso era vaidade. Então, ele já, logo de cara, ele viu que aquilo não levaria a nada, né? No capítulo 2, Salomão já começa suas conclusões antes mesmo de dar o seu testemunho pessoal no verso. Ele diz assim, do riso disse, está doido, da alegria, de que serve esta, né? Então aqui ele já está trazendo a conclusão. Sua conclusão é que as alegrias e os prazeres desse mundo, além de nada valerem, são loucura. Vamos ver por quê. No verso 3, Salomão se lança aos vinhos, a extravagâncias, sem limites para nada. Não, a Bíblia diz para que nós enchemos do Espírito. Não se embriaguemos aonde há vinho e há contendas, né? Então, quer dizer, muitas pessoas se envolvem nessas festas sociais, pseudo-social, e lá tem muitas dessas coisas, vinhos, bebidas, e muitos acabam tomando por social, daqui a pouco está sendo viciado em bebida alcoólica, né? No verso 4, lança-se a grandes projetos, constrói muitas casas e vinhas para si. Lembramos aqui do rico insensato, né? Ó, minha alma, descansa e tem prazer. Ele constrói um celeiro enorme e agora ele diz a minha alma. Mas o Espírito Santo diz assim,
Louco, esta noite te pedirão a tua alma e para quem será, né? No verso 4, aqui já li, né? E Salomão fez essas coisas aqui, plantou jardins, vinhas. Vamos ler aqui o verso 4. Diz assim, fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, né? No verso 6, 4 pontos. No verso 5, né? Diz assim, conta que criou um jardim que de tão grande continha todo e qualquer tipo de árvore frutífera. Lembre-se que essa altura da história da humanidade, construções de jardins e pomares eram um sinal de muita riqueza. Então aqui é como aquele cara que quer apresentar o seu melhor carro, a sua melhor casa, a pompa toda para dizer, ó, eu tenho tanto, sou poderosa. Lembra do jardim suspenso da Babilônia, né? Parecido aqui com esse desejo de Salomão de construir jardins, parques, para dizer que é um grande rei, né? No verso 6, Salomão constrói gigantescos reservatórios de água para irrigar todos os seus jardins e plantação. Então vamos ler aqui, versos 5 e 6. Diz, fiz para mim hortas, jardins e plantei neles árvores de toda espécie de frutos, para mim tanques de água, para regar com eles o bosque que reverdeciam as árvores, né? No versículo 7, compra escravo e escrava para fazer todo o serviço para ele, além dessa terrível aquisição. Aqui tem um comentário aqui, o seguinte, por que terrível essa aquisição de comprar escravo? Porque a ordem de Deus é que quando entrasse na nova Canaã, não tivesse escravo, não fizesse igual eles foram feitos lá no Egito, né? Foram escravos no Egito. Então, Deus orientou, não fazer isso. Lembra que vocês foram escravos lá no Egito. Então, diante de Deus, fazer uma outra pessoa submissa já se torna uma terrível coisa, né? Salomão compra tantos bois, ovelhas, porque nunca antes dele alguém em Jerusalém possui tantos animais. No versículo 8, Salomão vai atrás do ouro e da prata. A Bíblia diz que ele foi o homem mais rico de seu tempo, que se vestia com esplendor e que possuía dinheiro suficiente para comprar tudo que desejasse. Segundo Jesus, em Mateus 6,29, a glória de Salomão foi extraordinária. Lembra desse fato aqui, né, que Jesus fala sobre a solicitude da vida e diz, olha para Salomão, olha para os lírios, né? Nem Salomão se vestiu como os lírios, né? E se Deus assim faz com eles, quanto mais vocês, né? Quanto mais nós, que Deus cuida de nós. Então, irmãos, aqui a glória de Salomão foi extraordinária. No mesmo verso, ele conta que comprou cantores e cantoras, além de um harém, a delícia dos homens, e suas palavras para se deliciar em prazer. Você vê que a riqueza, ela extrapola e leva o homem só indo para um mundo de perdição, né? No verso 9, ele nos diz que reuniu toda a fama que pretendeu ter, e nunca um rei de Israel foi tão famoso no mundo quanto ele. Vamos ler esse versículo aqui, né? Adquiri servos e servos, e tive servos e nasci em casa. Também tive grande possessão, vacas e ovelhas, mais do que todos, né? Mais do que todos, já se expondo ali a sua fama. No versículo 10, ele concluiu dizendo que nada que seus olhos tivessem desejo, ele os negou. Tudo que o seu coração desejou, ele teve, satisfez todos os desejos do seu coração. Frustrou de toda forma de prazer, desfrutou de toda forma de prazeres. Salomão teve tudo o que quis, né? Realmente, Deus abençoou grandissimamente esse homem. Tanto imaginar que isso significaria para uma pessoa. Alguém poderia dizer, qual o problema? Não é exatamente isso que a maioria das pessoas procura na vida. Uma boa pergunta é, será que Salomão terminou a sua vida como um homem feliz e realizado? A resposta é não, né? No verso 11 ele conclui, contudo, quanto avaliei tudo que as minhas mãos havia feito, trabalho e que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás de vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Eclesiastes
2:11, né? Então, irmãos, nós vemos aqui que riqueza, ela pode ser útil para muitas coisas, mas, como diz, o amor às riquezas, ela atrapalha. E ele fala aqui que foi correr atrás do vento, né? E realmente, quando você olha para a vida de Salomão, ele teve várias complicações. Primeiro, que ele acabou fazendo oferenda a outros deuses, enquanto Deus pede exclusividade, né? Deus é um Deus exclusivo. Então, para agradar essas mulheres, que ele teve várias mulheres, ele se prostrava diante desses falsos deuses, vamos dizer assim. Então, diz assim, segundo ponto, riqueza e felicidade significa a mesma coisa? Será que significa a mesma coisa? Felicidade e riqueza? Tem compatibilidade? Vamos ver. A grande conclusão é que Salomão chega é que a riqueza pela riqueza, prazer pelo prazer e o sucesso pelo sucesso é loucura, algo inútil sem proveito. Então ele percebe que tudo isso aí foi sem proveito, foi correr atrás de vento, foi em vão. Quantas pessoas estão vivendo nesse mundo em vão, né? Sem proveito nenhum, porque estão correndo atrás de vento. Porque Salomão entra nessa crise existencial depressiva. No livro de Eclesiastes, não vendo mais a razão para a vida, não vendo mais sentido em nada do que se faz debaixo do sol, a razão é que até mesmo as riquezas e os prazeres não têm poder suficiente para alegrar, resolver o problema do ser humano. Riquezas e prazeres só distrai, mas efetivamente não consegue plenificar o homem. Plenificar é pleno, né? É a realização plena. O homem só pleno diante de Deus, na vontade de Deus, no centro da vontade de Deus. A gente sempre quer fugir de Deus, né? Desde o início da criação, o homem sempre fugindo, né? Quando lá no Éden, nós lembramos que ele se escondeu, né? Ali de Deus, né? Mas por quê? Exatamente por causa dessas coisas, né? Riquezas e famosos desse tempo e seus quadros de depressão. Então, agora trazendo para os momentos atuais. Apesar de tudo de bom que vem acontecendo comigo, de tudo que se já conquistei, eu me sinto há alguns anos triste. Essa é a frase de um comediante do YouTube, muito famoso. Nós sabemos de quem o autor aqui está falando, né? Um youtuber que conseguiu, né, vários acessos e com a fama, mas em si demonstrar uma alegria falsa, né? E ele conseguiu tudo o que queria ali diante ali, mas não se sentiu, como diz aqui, pleno, né? Não se sentiu realizado. Chega a ser intrigante o seu relato, pois na teoria ele deveria ser a pessoa mais feliz da Terra. Repare, tem acontecido coisas boas e muitas conquistas, ele continua. Segundo ele, isso é tudo o que muita gente deseja para ser feliz, só que o resultado para ele foi a depressão, né? Esse rapaz aqui, ele passou por momentos difíceis, né? Mas nós sabemos que a pessoa só é realizada pleno em Cristo. Há um ano eu enfrentei crise de pânico. É outro relato. O quadro depressivo foi o pior momento da minha vida. Aprendi muito com o que vivi. Tristeza não é doença, mas quando se estende no tempo, pode ser. É preciso estar atento à duração dela nos anos. Há muita ignorância no trato com pessoas depressivas. É comum escutar que é frescura, exagero e falta o que fazer, quando de fato se trata de um quadro depressivo. Não é. Só quem sofre sabe. Esse é o relato de um padre muito famoso que também se apresenta como cantor. E nem a popularidade, nem as amizades com os famosos foram capazes de equilibrar a sua vida. Então, os irmãos estão entendendo a razão do autor colocar esse relato? É porque
a riqueza, o prazer, a fama não preenche o vazio do homem, né? E ele diz aqui, né? Ele diz assim: quando se estende o tempo, pode ser preciso estar atento. Quer dizer, essa tristeza profunda, por falta de quê? Porque a alegria, o Senhor é a nossa alegria, diz a palavra. O Senhor é a nossa alegria, né? A alegria nossa, a felicidade nossa, é Jesus no coração. Outro relato: eu não queria estar, mas estar no esporte. Eu não queria estar mais vivo. Um pequeno depoimento do maior nadador da história, dono nada menos do que 28 medalhas olímpicas. Ele revela que no período de sua depressão ele ficava de 3 a 5 dias sozinho em seu quarto, sem comer, sem dormir direito, tomado pela vontade de não viver. O curioso aqui é que todo atleta olímpico sonha com pelo menos uma medalha de bronze, que seria o auge da carreira, mas não foi assim na vida desse grande campeão, né? Então, irmãos, nós vemos que vários relatos de pessoas que passaram por essa enfermidade, essa depressão, essa doença, vamos dizer, até espiritual, né? Uma opressão, né? Eu quero colocar aqui que nós podemos ver que há uma opressão por parte para que o homem se entristeça, né? Segundo ponto desse segundo ponto, né? Não ricos, não famosos, também ficam deprimidos pelos mesmos motivos. Então, falamos das pessoas famosas, as pessoas ricas, agora também os pobres também estão sofrendo. E é ao contrário deles, né? Enquanto para uns, pelo excesso, para outros a ausência, né? Mas os motivos são os mesmos. Muitos almejam até e perseguem a todo custo a fama, que acreditarem que só assim serão realizados. E com ela não chega e fica amargurados ao extremo. Assim também é com o dinheiro. Quantos acreditam piamente que sua vida só terá valor no sentido quando forem milionários. Muitas pessoas sonham acertar na Mega Sena. E nós temos visto aí um caso que aconteceu, né, bem conhecido aqui no Brasil, que um homem acertou na Mega Sena, mas foi a desgraça dele, porque mataram ele, né? Isso aí é um fato que todo mundo sabe, né? E o que adiantou a riqueza para ele? Foi correr atrás do vazio, né? Então, irmão, nós vemos aqui que até aqueles que não conseguem também passam por essa frustração. Assim também com o dinheiro, quando se acreditam piamente que sua vida só terá valor no sentido quando for milionário. Nesses casos, a inveja entra como se fosse um tempero a mais nessa tragédia. Ah, eu queria ter isso do fulano, eu queria ter... essa semana alguém contou que numa historinha que o cara falou assim: eu queria ter a grama verdejante lá, né? O pasto verdejante. Aí o rapaz falou assim: ó, pode ser que esse pasto aí seja grama sintética, né? Só para descontrair aqui, né, irmão? Mas é assim, as pessoas não se contentam. A Bíblia diz para a gente se contentar com aquilo que nós temos, né? Então fala assim: nesse caso a inveja entra como se fosse um tempero a mais nessa tragédia. A fome e riqueza do outro surge como uma espada encravada no peito. É o desejo desenfreado pelo que o outro tem, né? Salomão é esse exemplo de ser humano que usou e desfrutou de todos os prazeres possíveis e imagináveis, mas de maneira equivocada. Por causa disso, colheu consequência em pequeno, médio e longo prazo, né? A vida dele só foi sendo deteriorada porque ao pequeno, médio e longo prazo veio as consequências. O ponto positivo de Eclesiastes 2:11 é que Salomão percebeu que o que estava fazendo era correr atrás de vento. Olha só, né? Correr atrás de vento. Ou seja, quando desfrutamos dos prazeres sem a orientação de Deus, né, irmãos? A nossa vida é balizada na pessoa de Deus.
Nós, quando viemos a esse mundo, Deus tem um plano traçado para cada um de nós. Agora, nós que fazemos adquirir, né, esse plano, porque o presente é nosso, mas quem vai resolver se vai aceitar o presente ou não, somos nós, né? E desperdiçarmos nossa vida corremos atrás de vento, né? Essa história de Salomão e essas histórias que nós temos observado é para que sirva de exemplo para que nós não cometamos o mesmo erro desses homens, né? Nós vemos um homem riquíssimo, igual Salomão, tinha tudo, né? Vamos dizer assim, para ser feliz, mas não foi suficiente, porque ele esqueceu do principal, né? Nossa sede por saciedade, né? A alma e o corpo humano precisam ser saciados. Há uma necessidade inerente a todo ser humano. Mas sem Deus, olha só, sem Deus, né? Pensamos que o dinheiro, o que resolverá todos os nossos problemas. O desejo nasce de duas fontes, daquilo que o nosso corpo pede, ou seja, dos instintos naturais de todos os seres humanos, e daquilo que vemos na vida dos outros, viu? Principalmente por causa dessa segunda fonte é que nasce as guerras, né? Muitas guerras são nascidas aí, na inveja, querer o que não é nosso, né? E lá nos 10 mandamentos fala, né? Não cobiceis, é um dos pecados, né? E dessa mesma fonte que também vem a frustração e decepção em nossas vidas e famílias. E nós devemos sempre buscar a orientação de Deus. E Deus pode suprir todas as nossas necessidades. E Ele, graças a Deus, tem suprido, né? É Ele que faz regar sobre a terra para que haja chuva, para que dê semente, para que produza, né? E muitas das vezes não observamos essas coisas de Deus. Agora o ponto-chave aqui de toda a lição é o que eu falei. Como evitar essas coisas, né? Como nós podemos evitar todo esse transtorno que Salomão teve, né? E na sua vida. Salomão foi um homem poderoso, rico, influente. Tanto é que ele era influente que o rei de Tiro mandou as melhores madeiras para a construção do templo, né? Porque era amigo do pai dele, Davi. E nós conhecemos essa história. Muito linda quando você lê a história de Salomão, dos reis de Salomão, né? Que está em Reis e Crônicas. Para que todo engano cesse e se alcance a paz perfeita, é necessário crer com todo o coração que Jesus é o melhor prazer e a maior riqueza que um ser humano pode encontrar. Eu falei do presente, né? E esse presente é Jesus. Jesus é o melhor presente que nós temos. Foi dado a todo homem, né? E basta a gente aceitar. Jesus é o melhor prazer, a melhor riqueza que o ser humano pode encontrar. Infelizmente, as pessoas procuram em todo lugar, menos aonde se deve encontrar verdadeiramente a felicidade, né? Em Deus. Pode parecer uma solução simplória. É interessante quando a gente fala de Jesus, as pessoas querem ligar Jesus a uma religião. Jesus não é religião. Jesus é Deus. Religião não é Deus, né? E as pessoas, a sua religião. Não. Jesus não é religião. Jesus é Deus. Jesus é o Filho de Deus e o presente de Deus que veio a este mundo para que nós aceitássemos, para que tivéssemos vida. Ele morreu em nosso lugar. As pessoas ainda não entenderam isso. Que Jesus não é religião. Jesus não é homem para que se brinque. E muitas pessoas brincam com o nome de Jesus, quer colocar Jesus em situações que nunca existiu, né? Pode parecer uma solução simplória, mas é a mais pura verdade. Não há nada que nos afete quando temos a Ele, né? Ele é o tesouro mais precioso.
É a fonte da água que nunca seca, viu? A fonte da água, uma fonte. Quando você vê uma fonte, a fonte mesmo, essa fonte de água, você vê que ela brota da terra, né? E muitas das vezes a fonte, ela não está embaixo, ela está lá em cima. E ela vai descendo, descendo o rio, e se torna um rio, e se deságua no mar. É Deus que faz essas coisas, né? O certo é ela nascer aqui, no baixo, né? Para que ela fosse, né? Não, mas ela nasce lá em cima, a fonte, vai descendo, né? Muito lindo a criação de Deus. A fonte, a água que nunca se acaba, o pão que nunca se acaba. Jesus usou esses dois elementos para mostrar quem ele era, né? A água, que sacia a nossa sede espiritual, e o pão que nos alimenta, né? Jesus é o verdadeiro pão da vida. Só ele é capaz de nos alimentar a alma diariamente, fazendo com que nos sintamos plenos sempre, ainda que nos falte outras coisas que desejamos tanto. Mas se você tem Jesus, você é alimentado, meu irmão. Você é injetado um ânimo, né? Por isso ele fala, tem de bom ânimo, eu venci, ele venceu, né? A fim de encontrar a paz que Salomão encontrou no final da vida, é necessário ter em Deus o maior prazer. Foi exatamente isso que Salomão descobriu no final da sua caminhada, né? Quando ele passou por todo aquele processo, ele viu que a riqueza não trazia felicidade, a fama, né? Para pensar e agir, já estamos indo para o ponto final, né? Nós falamos aqui, eu até esqueci de mencionar, os tópicos, né? Salomão possuiu tudo o que quis, no primeiro. Segundo tópico, riqueza e felicidade significa a mesma coisa. E nossa sede por saciedade. E agora, concluindo esse estudo, para pensar e agir, né? Algumas perguntas são importantes nesse momento. Qual o papel do dinheiro na sua vida e o quanto ele é importante para a sua felicidade? Isso aqui é para cada um refletir, né? Que grau de importância a popularidade traz para a sua imagem e do que realmente a sua alma precisa? O que nós precisamos para ter felicidade, para ser alegre, vibrante, né? Num mundo tão triste, né? O mundo tem se entristecido muito pela ausência de Deus. Não que Deus queira estar ausente, mas porque o homem, desde o início, tem se afastado de Deus. Mas ele quer trazer a verdadeira felicidade para você. Essas são perguntas que podemos também compartilhar com pessoas que amamos, que estão próximas. A resposta é uma vez bem sincera. Pode apresentar a possibilidade e não do surgimento de transtornos emocionais. Na verdade, Deus está trazendo o conhecimento de todos nós, né? A receita básica. É Ele mesmo. Ele que pode trazer essa cura. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco. Até o próximo estudo, né? Estão sempre trazendo esses comentários e fazendo pequenas análises, né, dessa revista, que tem sido fundamental para auxiliar na vida espiritual de cada um de nós. Eu convido a você que participe conosco no próximo estudo. Amém?